Louvado seja Deus, agradeço esse Deus maravilhoso pelo trabalhar dele no nosso viver. Agradeço imensamente pelo privilégio e oportunidade de podermos sempre estar na casa do Senhor, louvando, bendizendo e adorando. Porque Deus é fiel. Por mais que nós sejamos falhos, por mais que nós sejamos fracos, o Senhor, Ele permanece fiel, Ele permanece conosco a cada momento. A cada dificuldade nós podemos sentir a presença do Espírito Santo de Deus no nosso meio. Amém? Esse domingo, dia 19 de agosto, foi o culto do amigo na Assembleia de Deus, a Arca da Aliança, nosso segundo culto do amigo. É maravilhoso porque todos nós nos sentimos estimulados para estarmos convidando sempre um amigo para estar conosco no culto, e dessa maneira tem sido bênção. Amém? Ontem eu estive em outra igreja, na cidade de Taubaté, porque devido a alguns compromissos que nós tivemos lá, eu não pude estar na Assembleia de Deus Arca da Aliança, mas eu creio, porque nós servimos um Deus onipresente. Ele se faz presente conosco ali naquele culto, naquela igreja. Podemos sentir muito a presença do Espírito Santo de Deus, e da mesma maneira eu creio que ele também esteve na Assembleia de Deus Arca da Aliança, presente, falando com vidas, aleluias, e da mesma maneira na casa de oração ao qual o Senhor preparou para você louvar, bendizer e agradecer o nome dele, eu também creio na presença desse Pai maravilhoso. Amém? Louvado seja Deus, servimos um mesmo Deus, um mesmo Pai, temos um mesmo Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, ao qual eu quero poder refletir um pouquinho com os amados na noite de hoje. Amém? Amada igreja, vamos abrir a nossa Bíblia Sagrada, livro de Apocalipse, capítulo 3, versículos do 7 ao 13. Apocalipse 3, do 7 ao 13, onde vem nos falar da carta da igreja, da carta que foi destinada à igreja de Filadélfia. Amém? Eu recomendo para que você leia essa palavra, uma palavra linda. Eu particularmente eu amo essa passagem da Bíblia, é uma carta destinada ao anjo da igreja. Louvado seja Deus. Eu vou ler apenas o 11, mas se você puder estar refletindo na sua casa, do 7 ao 13, é bênção, amém? O 11 diz assim: venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Louvado seja Deus. Você tem andado nos caminhos do Senhor, tem se entregue com sinceridade ao trabalhar desse Deus maravilhoso, tem guardado o teu ministério, tem guardado a tua família, para que ninguém roube a tua coroa, tem se colocado na presença do Senhor, da maneira que o nosso Deus, Ele nos ensina todos os dias, amada igreja. Aleluias. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O inimigo está todos os dias destruindo o ministério, destruindo o casamento, destruindo famílias, destruindo vidas. Tudo isso por quê? Por não ter comunhão com o Senhor, por estar na casa de Deus e brincando de servir a Ele, achando que o inimigo está brincando nas nossas vidas, está brincando de nos atacar. Infelizmente não. Essa é uma realidade que nós enfrentamos. E se nós não tivermos bom ânimo, se não clamarmos ao Espírito Santo de Deus, para que venha nos consolar e nos fortalecer, uma hora a gente cai. Uma hora aquela armadilha preparada pelo diabo, ela pode servir para mim e pode servir para você. Então, por isso, vigiar e orar. Primeiro a gente vigia nas nossas palavras, nas nossas conversas, na nossa conduta. Louvado seja Deus. Fora da igreja é onde nós temos que vigiar. Por isso o título desse canal, Depois do Culto, que é depois do culto que a nossa batalha se inicia. É depois do culto que eu preciso ser servo do Deus vivo. Amém? Louvado seja Deus. Amados, livro de 1 Coríntios diz assim, capítulo 2, versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Louvado seja Deus. Essa palavra foi lindamente lida na noite de ontem, guardei no meu coração, fiz questão de marcar tanto ela
como a palavra do livro de João, capítulo 14, versículo 21. Porque aqui diz, amados, que o Senhor preparou todas essas coisas para aqueles que o amam. E quem que ama Cristo? Quem é esses que é destinado essas promessas, essas bênçãos do Senhor? Aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu. Para quem que é? Aleluias. Pois eu digo, João 14, 21 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aleluias. E quem me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei nele. Aleluia. Perdão, me manifestarei a ele. Louvado seja Deus. Olha que lindo. Promessa que o Senhor tem para aquele que serve Ele de coração, serve Ele de verdade, se entrega na obra, se entrega no trabalho missionário. Não é verdade? E é justamente que nós precisamos todos os dias falar: Senhor, eis-me aqui, faça-se em mim segundo a Tua vontade. Aleluias. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E é para esse que está essa promessa do livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Amém? Reflita sobre essas palavras dentro do teu lar. Deixa o Espírito Santo de Deus cada vez mais falar contigo. Amém? Amados, livros de Hebreus. Livros aos Hebreus, capítulo de número 4, versículos do 10, aleluias, ao 16. Amém? Foi essa palavra ministrada pelo pastor da igreja, que foi uma bênção, falou imensamente ao meu coração, e assim eu espero poder estar conseguindo, da mesma maneira, passar para os amados, onde diz assim, capítulo 4, versículo 10, pois aquele que entrou no descanso de Deus, ele próprio descansou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, portanto, entrar naquele descanso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Aleluias. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achamos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Louvado seja o Espírito Santo de Deus, louvado seja o Senhor Jesus Cristo, aleluias, para sempre. Em nossas vidas seja louvado, seja adorado. Amém? Amados, aleluias. É esse o trabalhar do Senhor nas nossas vidas. É um Deus que nos acompanha a cada segundo. É um Deus que conhece o nosso levantar, conhece o nosso deitar, conhece o nosso dia a dia e o nosso coração. Conhece o íntimo, o profundo e escondido de cada um de nós. O que está encoberto aos olhos deste Deus maravilhoso? Será que tem pessoas que conseguem enganá-lo, igreja? Será que tem pessoas tão inteligentes ao ponto de descobrir uma maneira de se esquivar dos olhos do Senhor? Amados, a palavra de Deus ela não faz curva, a palavra de Deus ela não nos dá opção, simplesmente obediência, simplesmente entrega, simplesmente jejum, simplesmente oração, simplesmente vigilância, simplesmente clamando ao Consolador das nossas almas, que permaneça conosco, igreja. Pois o Espírito Santo, ele é conosco a cada segundo, a cada minuto. Só que a diferença, igreja, é de como nós o tratamos dentro do nosso lar. Acaso você trata com desdém uma visita que chega na tua casa? Acaso você não vai receber bem
convidar para entrar, oferecer algo para comer, algo para beber, oferecer os seus ouvidos de repente para aquele que vem para buscar uma conversa, oferecer as suas palavras para aquele que vem buscar consolo, ou simplesmente ter um momento de lazer com aqueles ao qual você decidiu conviver no seu dia a dia. Pois o Espírito Santo de Deus é da mesma maneira, é uma pessoa que nós recebemos todos os dias dentro do nosso lar. Ou, se você for um pouquinho mais inteligente, você vai entender que a melhor coisa é você trazer ele para fazer morada dentro do teu lar, para fazer morada dentro do teu coração, aleluias. É livre-arbítrio, amados. É livre-arbítrio de cada um. E é uma realidade, tem pessoas dispensando a presença do Espírito Santo de Deus, para que o eu posso, eu faço, eu aconteço, ele sobressaia na vida dessa pessoa, no ministério, aleluias, no trabalho, no estudo, em tantas outras situações que nós poderíamos colocar o Senhor na frente, clamar a Ele, clamar ao Espírito Santo de Deus que desse direção, que nos conduzisse ao caminho. Mas não, eu prefiro que o meu eu me leve, eu prefiro que o meu eu faça, eu prefiro que o meu eu decida cada um dos passos que eu devo seguir. E eis aí o preço da desobediência. Eis aí muitos fracos, muitos os que dormem. Isso é palavra do Senhor, igreja. Isso é palavra do Senhor, não tem como chegar aqui perante os amados, chegar aqui com a Bíblia do Senhor aberta, com essa palavra que é viva e eficaz, essa fonte de bênçãos, e está procurando alternativa. Não há. Infelizmente, muitos têm procurado atalhos para o céu, mas Jesus nos ensinou que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Qual o caminho que você tem escolhido trilhar? Será que o Espírito Santo de Deus tem achado lugar no seu coração, no seu lar, na sua família, no seu trabalho, no seu estudo, no seu momento de lazer? O Espírito Santo de Deus, ele tem achado guarida junto contigo? E nos momentos ao qual você está sozinho, no qual você não está na presença de uma pessoa que poderia te corrigir, de que maneira que você tem se comportado? Aleluias, olha só, igreja. Versículo 13, não há criatura alguma encoberta diante dele. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Havemos de prestar contas. Isso quer dizer que nós ainda vamos prestar contas ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. A pergunta é, o que você tem feito com os dons que o Senhor tem te dado? Tem enterrado? Tem colocado ao serviço na obra? Tem feito multiplicar? Você tem almas para apresentar ao Senhor? Você tem um trabalhar na casa de Deus ao qual você pode ter a certeza, aleluias, de que Deus tem se agradado de você, da tua família, do teu ministério, de tudo aquilo que Ele tem entregue nas tuas mãos de graça? Você tem devolvido da mesma maneira o privilégio, a unção que o Senhor tem colocado sobre a tua vida? Aleluias! Então comece a pensar um pouquinho mais nisso. Comece a se colocar na presença do Senhor. Para você que é líder, para você que tem almas a seus cuidados, presta muita atenção no exemplo que você está dando, no espelho que você está sendo. Se esse espelho ele tem manchas, se esse espelho ele tem tantas coisas ruins diante dele que para quem olha, fala, nossa, esse espelho não está refletindo coisa boa para mim. Vou procurar outro. De que maneira você tem usado o ministério que o Senhor tem entregue nas tuas mãos? Aleluias. Então, olha o 11. Procuremos, portanto, entrar naquele descanso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Nós temos que saber nossos limites. Nós temos que saber, aleluias, que para tudo há um limite. Eclesiastes capítulo 3, há um tempo para tudo debaixo do céu. Há o tempo de dormir, há o tempo de acordar, há o tempo de pregar, há o tempo de ouvir, há o tempo de você ir e vir. Há o tempo para tudo debaixo dos céus. E você tem respeitado o tempo de cada uma das coisas que o Senhor tem preparado na tua vida?
Pois eu te digo, meu amado, eu te digo, minha amada, é tempo de você louvar ao Senhor, é tempo de você dobrar os joelhos, buscar a face dEle, se humilhar, se entregar, clamar ao Espírito Santo de Deus, que Ele venha tomar conta do teu lar. E é dessa maneira, aleluias, que você vai começar a sentir cada vez mais a presença do Espírito Santo de Deus no seu lar e na sua família. E é dessa maneira que o Senhor vai te honrar na face dessa terra e também lá na glória, para quando você for chamado para diante dele apresentar os seus dons, você ter o que apresentar, ter o que devolver ao Senhor. Amém? Louvado seja Deus, agradeço ao Senhor por mais essa oportunidade, por mais esse privilégio, aleluias, por poder estar na presença dele, esse canal chamado Depois do Culto. É porque é onde começam as nossas lutas, é porque é onde começa a nossa verdadeira batalha espiritual. É depois do culto que o Senhor te convida a fazer o bom trabalho, combater o bom combate. Aleluias. Pensa nisso, meu amado. Pensa nisso, minha amada. E deixa Deus conduzir o teu ministério, o teu lar, o teu viver. Amém? Deus abençoe a todos.